Olá a todos, cá estamos então para mais uma vez revermos aqui os principais acontecimentos que se passaram nos mercados. Hoje é o último dia da semana e no dia de ontem nós podemos observar aqui então um apetite pelo risco a surgir. Tivemos então as exportações chinesas a serem com um comportamento melhor do que esperado, com um resultado melhor do que esperado, e isso aí alimentou alguma confiança nos investidores. E com base nisso, ou como resultado disso, tivemos então as bolsas asiáticas a valorizar no dia de ontem e isso alastrou as bolsas europeias e americanas também. Portanto, tivemos então as bolsas europeias e americanas a valorizarem à volta de 1%. Não são valores brutalmente grandes, especialmente quando comparados com o início da recuperação dos índices. No entanto, não deixa de ser uma subida. Depois, as yields da dívida pública também em dias de apetite pelo risco e como é normal acabaram por subir. Portanto, houve aqui um afastamento destes ativos de maior segurança. Subir na Europa, mas acabou por cair nos Estados Unidos. Portanto, mais uma vez aqui investidores, apesar do apetite pelo risco, aproveitarem esta oportunidade também para diversificarem o seu portfólio. Depois, em termos de indicadores, eu daria destaque ao mercado laboral americano no dia de ontem. Portanto, temos mais de 3 milhões de pessoas a pedirem subsídios de desemprego nos Estados Unidos. Portanto, são dados que nunca foram inferiores a 3 milhões desde o início desta pandemia e são dados muito substanciais e valores muito grandes. No entanto, relativamente ao dia de hoje, temos mais uma vez dados de taxa de desemprego a sair para os Estados Unidos e para o Canadá, e esperam-se valores muito maus, acima de 15% para os dois países. E pronto, e de facto vamos ver se isso inverte aqui alguma coisa relativamente aos índices ou não. É um bocadinho esperar para ver no fundo esta flexibilidade do mercado laboral nestes dois países aqui a ser muito clara, portanto é fácil de despedir e com base nisso no fundo, o desemprego acaba por aumentar muito rapidamente. Na Europa não é tão assim. Na Europa, aliás, é muito conhecida por um mercado de trabalho bastante restritivo e protetor do trabalhador. Portanto, faz com que seja mais difícil de despedir. Mas também muitas vezes é essa dificuldade em despedir que faz com que não se contrate. Por isso acaba por ser às vezes está menos suscetível, ou seja, as pessoas estão menos suscetíveis a a uma recessão que eventualmente apareça. No entanto, aquelas que estão desempregadas têm mais dificuldade em encontrar emprego uma vez que a recuperação comece. Depois, no que toca ao apetite pelo risco no dia de hoje, temos então a fase 1 da guerra, não da guerra, mas do acordo comercial entre a China e os Estados Unidos assegurada. No fundo, havia aqui alguma percepção de que pudesse não estar, uma vez que Donald Trump disse que se a China falhasse aqui com qualquer coisa, todo o plano ia por água abaixo. E no fundo, ontem, aparentemente, houve aqui um telefonema entre negociadores chineses e americanos que acabaram por concluir ou por, no fundo, acordarem que de facto está tudo ok e o plano vai ser implementado conforme o esperado. Pronto, isso aí acaba por se traduzir numa maior confiança nos mercados no dia de hoje. Então vemos as bolsas a subir, também as yields a subirem como é normal em dias de apetite pelo risco. O crude está a estabilizar nos $22 e o ouro a valorizar também. No que toca aqui ao Euro-USD, aquilo que nós podemos ver é mais uma vez, como eu tenho vindo a referir, que esta zona de suporte é muito importante e que também institucionais estão mais compradores de euro, então compradores destas duas divisas e que possivelmente não iríamos conseguir quebrar esta zona. É o que está a acontecer. Eu não sei se iremos voltar a testar esta zona aqui em cima. No entanto, esta zona é forte, não quer dizer que não seja quebrada, mas há aqui de facto resistência para que não seja. Portanto, na minha opinião, não, em termos de oportunidades de investimento, neste precisamente não faria absolutamente nada. Eu esperaria que viesse cá acima. Se vier e se confirmar que não é possível quebrar, então entrar aqui numa ordem de sell. E caso quebre este suporte, esperar então por uma confirmação muito clara
que pode não ser suficiente, uma vez que temos aqui um false breakout a acontecer, para depois eventualmente ter aqui uma posição de sell. Caso chegue aqui outra vez este suporte e não seja possível quebrar, então possivelmente entrar aqui numa posição de compra. Mas neste preciso momento eu não faria nada. Depois, no que toca ao euro, ao Stock 50, aquilo que nós podemos observar no dia de ontem foi então a tal valorização de 1%, de 1,09% neste índice, e o dia de hoje aqui abre num pequeno gap de alta e desde então ter uma correção daquilo que foi o início do dia. Depois, no Dow Jones, aquilo que observámos também no dia de ontem foi esta subida, também à volta de 0,89%, e no dia de hoje também temos aqui a apontar para cima, mas ainda não é claro que passamos esta zona de suporte, desculpem, de resistência. A linha de 50 de Fibonacci acaba por ter aqui algum impacto. Vamos ver se também se os dados do mercado laboral são suficientes para eventualmente inverter aqui qualquer coisa. Eu tinha aqui possivelmente uma possível tendência de uma possível ordem de venda, mas de facto o que é certo é que não nos foi dada aqui nenhuma entrada válida. Eu tinha posto isto aqui porque há essa possibilidade, caso seja dada uma entrada válida, de possivelmente pormos aqui uma posição ou abrirmos aqui uma posição de sell. Isso não aconteceu e por isso eu espero que ninguém o tenha feito. Depois, no que toca aos S&P 500, é também um comportamento muito parecido, valorização no dia de ontem e valorização no dia de hoje. Chegámos aqui à linha de 61.8 Fibonacci e encontramos uma resistência também clara. No Nasdaq, aparentemente o Nasdaq já recuperou tudo o que perdeu em 2020. É muito notório, estamos quase nos máximos históricos que tínhamos visto anteriormente. Isto faz pouco sentido, uma vez que temos 20% de desemprego praticamente nos Estados Unidos, portanto não é normal termos uma economia com 20% de desemprego em máximos históricos. Não quer dizer que ainda já lá tínhamos chegado, mas esta é um bocado a minha opinião em relação ao assunto. Nem quero dizer que as bolsas venham a cair, porque se calhar isto até é o novo normal e nós é que temos que nos habituar a isto, mas é até agora, até em termos históricos, é pouco normal o que está a passar. Mas pronto. Depois, no que toca então aqui ao GBP USD, aquilo que observamos, eu tenho vindo a referir a possibilidade de um Head and Shoulders, depois da quebra desta linha, teve aqui uma forte candle a puxar para baixo e tinha dado aqui a possibilidade de uma em caso de confirmação de quebra desta linha de 50 de Fibonacci, então apontar aqui para a linha 38.2. Isso também não aconteceu, como é óbvio, isto é um false breakout, não há aqui uma confirmação nenhuma, há de facto um breakout, mas depois volta logo para cima. E agora estamos a testar esta zona outra vez. Portanto, eu diria, eu não mudaria a minha perspectiva de venda, mas o que apontaria era para vermos aqui qualquer coisa a acontecer que confirme uma tendência de baixa. E depois, possivelmente, iria testar aqui caso houvesse aqui uma quebra consistente desta linha de 50 Fibonacci. Portanto, estamos agora também na média móvel de 200, que acaba muitas vezes por ser, neste caso, suporte. Caso a quebre, e se confirme que a quebre, pode ser um bom sinal de entrada. Caso contrário, podemos ver mesmo aqui acima esta resistência, confirmar que se calhar não é por ali que é o melhor caminho, ou o caminho por que deverá ir. Também, no que toca ao crude, mais uma vez desculpem, este não é o gráfico que vos queria mostrar. No entanto, o preço do barril está no fundo a estabilizar nos $22 e ainda assim uma tendência muito definida no dia de hoje. No que toca ao USD-CAD, aqui a perca de valor do dólar no dia de ontem a ser clara, e mais uma vez não temos aqui força suficiente para quebrar este suporte. Estamos agora também não temos força ainda para quebrar a linha de 50 de Fibonacci. Vamos ver se isto é de facto uma confirmação que depois nos vai levar para baixo.
Mas no entanto não quer dizer que também não exija aqui um, um false breakout. Portanto, na minha opinião, é não só importante que não seja possível quebrar esta linha, como não é possível não é possível confirmar uma tendência de baixa depois de ultrapassada a resistência. Desculpem, o suporte. Portanto, a apontar para baixo, tínhamos que confirmar também aqui para depois voltar para baixo. Portanto, há aqui vários falsos breakouts que é preciso ter muito cuidado. No entanto, é isto, me funde um bocadinho a minha visão para o assunto. Caso volte a passar para o lado lá no que toca à linha de 50 de Fibonacci, é possível que volte a testar aqui a linha de 38.2. Depois, no que toca ao USD GPI, aquilo que eu tenho vindo a referir é que estas duas moedas têm sido bastante procuradas e com base nisso temos aqui então uma perspectiva de baixo, uma vez que o Japanese Yen tem sido mais procurado, bem mais procurado do que o dólar e, e pronto, e no fundo estamos agora a testar a tendência de resistência, talvez aqui não ser capaz, temos também a linha de 50 de Fibonacci, vamos ver se de facto agora apontamos para baixo ou não. Temos estas duas moedas a subir. O dólar já desceu consideravelmente no dia de hoje e está a recuperar. Está ali a encontrar também um suporte. Se olharmos para o dólar index, talvez não seja suficiente para quebrar esse suporte. Ou talvez seja com os maus dados que se esperam do mercado laboral. Portanto, é um bocadinho arriscado, com notícias tão importantes a sair, estarmos aqui a abrir ordens. Depois, no que toca ao USD-CHF, mais uma vez muito clara a performance do USD, portanto quando o USD caiu a semana passada tivemos aqui o par a cair, depois, o oposto aconteceu ao longo desta grande parte desta semana, o dólar tem vindo a recuperar e no dia de ontem a cair e agora de certa forma também a cair no dia de hoje, mas já com alguma recuperação. Depois, ao USD, portanto, é a minha opinião. Talvez aqui esperar por uma válida entrada para nos pormos aqui numa posição de venda. Portanto, nós temos institucionais mais compradores de dólar americano e mais vendedores de dólar australiano. Esta é uma forte zona de venda, uma forte supply zone, e isso faz com que seja possível que não a consigamos quebrar. Portanto, quando há um início de um impulso de baixa, a zona do início é sempre uma zona de forte venda. E é o caso do AUD-USD, esta zona é forte e portanto é possível que estejamos aqui no início de uma tendência de uma inversão de tendência. Veremos se é suficiente ou não. Precisamos sempre de entradas válidas para confirmar que isso de facto acontece. Depois temos também aqui uma tendência de subida, em que já foi feito praticamente um breakout. Mas pronto, deixa um bocadinho ao sabor da vossa estratégia definirem se é ou não a melhor altura para entrar numa posição de venda. No que toca ao NZD-USD, aquilo que também é possível observar, eu tinha posto aqui uma possível trajetória do par. Estávamos aqui, possivelmente depois de um breakout desta tendência de suporte, iríamos voltar a confirmá-la para depois voltar para baixo. Isso não aconteceu, portanto, muito pela perca de valor do dólar, nós chegámos a quebrar esta resistência, mas então vamos ver se é suficiente para quebrar. Também há aqui uma resistência muito clara, como podemos observar. Ela é até um bocadinho mais baixa. Portanto, 1 DOC, 2, 3, 4, 5, assim. Pronto, estamos agora a testar também esta zona de resistência. Se não for suficiente, é possível que volte para baixo. Aliás, um bocadinho a perspectiva e visão de institucionais relativamente a estes dois pares é a mesma que há bocado referi para o dólar australiano. Depois, no que toca ao ouro, tem estado a subir. E por uma vez também não foi possível quebrar esta zona de suporte. O ouro começou então a valorizar independentemente do apetite pelo risco. Normalmente isto acontece em dias de aversão pelo risco, não foi o que se passou ontem, não é o que se está a passar hoje. Isto aqui podemos dizer também que há uma perspectiva de diversificação da
da própria carteira dos investidores e, e pronto, fundo, isto está a levar, e no fundo também há alguma incerteza que é vivida nos dias de hoje, a também levar a investidores a que procurem este tipo de ativos. Pronto, e de resto é tudo por hoje. Eu espero que tenham gostado e tenham tido uma boa semana de negociação. E pronto, um ótimo fim de semana e até segunda-feira.